Olá, minhas queridas! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Eu sou a Thalita e vocês estão aqui no nosso cantinho, onde a gente sempre conversa sobre as coisas de Deus de um jeito bem simples, bem gostoso. Ó, antes de começar a nossa conversa de hoje, se você ainda não é inscrita aqui no canal, clica ali no sininho, se inscreve, porque toda semana a gente tem uma palavra nova para sua vida. E se essa mensagem tocar seu coração, e eu tenho certeza que vai tocar, deixa aquele joinha ali embaixo, compartilha com suas amigas, porque tem muita mulher precisando ouvir isso que vamos conversar hoje. E, gente, não esqueçam de comentar ali embaixo, viu? Eu leio todos os comentários, oro por cada uma de vocês, suas histórias me tocam muito e eu sei que Deus tem usado esse canal para falar com muitos corações. Hoje eu vou contar uma história que vai mexer com vocês. Uma história sobre uma mulher que passou pela maior dor que uma esposa pode passar, mas que Deus transformou essa dor no maior propósito da vida dela. O título da nossa conversa hoje é A Mulher que Deus Usou Depois que o Marido a Traiu. Minha filha, eu quero começar lendo um versículo que sempre me arrepia quando leio. Tá lá em Isaías 61, versículo 3. Para consolar todos os que andam tristes, para ordenar acerca dos que choram em Sião, dando-lhes beleza em lugar de cinza, óleo de gozo em lugar de tristeza, vestidura de louvor em lugar de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Gente, que versículo, né? Beleza em lugar de cinza. Vocês já pararam para pensar no que isso significa? Cinza é o que sobra depois que tudo queimou, depois que tudo virou pó. Mas Deus, meu Deus, Ele pega essas cinzas e faz algo lindo. Hoje eu vou falar sobre traição, sobre dor, sobre quando o chão se abre debaixo dos nossos pés e a gente acha que não vai conseguir levantar nunca mais. Mas também vou falar sobre como Deus, como nosso Pai, Ele não desperdiça nenhuma lágrima nossa, nenhuma. Eu vou contar para vocês a história da Márcia. Márcia não é o nome real dela, né? Mas a história é verdadeira. Aconteceu aqui na nossa cidade mesmo há uns 5 anos atrás. A Márcia era casada há 15 anos com o Roberto. 15 anos, gente! Eles tinham 2 filhas lindas, a Ana Carolina, de 12 anos, e a Júlia, de 8. A Márcia era aquela esposa dedicada, sabe? Daquelas que acordava cedo para fazer o café do jeitinho que o marido gostava, que passava a roupa dele com carinho, que cuidava da casa como se fosse um templo. Ela trabalhava meio período numa lojinha de roupas aqui no centro, mas o coração dela estava sempre em casa. Sempre perguntando: amor, o que você quer no almoço? Amor, sua camisa tá do jeito que você gosta? Era uma dessas mulheres que a gente olha e fala: ai, que casamento abençoado. O Roberto trabalhava numa empresa de construção, era supervisor, homem trabalhador, frequentava a igreja com a família todo domingo, era até diácono, imaginem! As pessoas olhavam para eles e falavam: que família linda, que exemplo! Mas aí, minha filha, a vida tem dessas, né? Em março de 2019, numa terça-feira que a Márcia nunca vai esquecer, ela estava arrumando a gaveta do Roberto para guardar umas camisas que tinha passado, quando achou um celular escondido no meio das roupas íntimas dele. Gente, o coração dela disparou na hora. Por quê, né? Marido esconder celular? Isso não é normal. Ela ficou ali parada, segurando aquele aparelho, e uma voz dentro dela dizia: Márcia, não mexe nisso. Mas outra voz falava: filha, você tem o direito de saber. Ela ligou o celular e, gente, o que ela viu ali? Mensagens, fotos, conversas de meses. O Roberto tinha um relacionamento com uma colega de trabalho, a Fernanda. E não era só uma aventura, não. Era um relacionamento mesmo. Eles falavam de amor, faziam planos, marcavam encontros. A Márcia sentou na cama e chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Era uma dor física, sabe? Como se alguém tivesse arrancado um pedaço do peito dela. Ela ficou ali, tremendo, lendo aquelas mensagens, e cada palavra era como uma facada. Quando Roberto chegou do trabalho naquela noite, ela estava na sala com o celular na mão. Ele entrou falando: oi, amor, o que tem para jantar? E quando viu a cena, o rosto dele ficou branco que nem papel. Roberto, ela falou com uma voz tremendo: a gente precisa conversar. Ele tentou negar primeiro, né? Como todo homem faz. Que celular? Não sei de que celular você tá falando. Mas quando ela mostrou as mensagens, ele desabou. Sentou no sofá e começou a chorar. Márcia, me perdoa. Eu não queria que fosse assim. Eu não queria que você descobrisse desse jeito. Desse jeito? Ela gritou. Então tinha um jeito certo de eu descobrir que meu marido tá me traindo há 6 meses.
Gente, a discussão foi terrível. As meninas acordaram, desceram chorando. A Ana Carolina, coitadinha, perguntando: "Mãe, por que vocês estão brigando?" E a Márcia ali, tentando ser forte para as filhas, mas por dentro estava despedaçada. O Roberto saiu de casa naquela noite, foi para a casa da mãe dele. E a Márcia ficou sozinha com as meninas, tentando explicar o inexplicável. Como é que você fala para uma criança de 8 anos que o pai dela, que o herói dela, tinha quebrado a família? Nos dias que se seguiram, a Márcia mal conseguia sair da cama. As amigas da igreja começaram a aparecer, né? Algumas para ajudar, outras, outras para fofocar. Tinha umas que chegavam e falavam: "Ai, Márcia, eu sempre desconfiei do Roberto. Ele tinha um jeito meio estranho." Outras falavam: "Você tem que perdoar, filha. A Bíblia manda perdoar." E a Márcia pensava: "Gente, eu não consegui processar o que aconteceu e vocês já querem que eu perdoe?" O pastor da igreja chamou os dois para uma conversa. O Roberto chorou, pediu perdão, disse que tinha terminado com a outra. Mas a Márcia estava com o coração tão machucado que não conseguia nem olhar para ele. "Pastor", ela falou, "eu não sei se consigo. Não sei se consigo confiar nele de novo. Não sei se consigo fingir que nada aconteceu." E o pastor, homem sábio, falou: "Márcia, ninguém está pedindo para você fingir. O perdão não é fingimento. O perdão é um processo e você tem todo o direito de sentir essa dor." Passaram-se semanas. O Roberto voltou para casa, mas dormia no sofá. Eles tentaram terapia de casal, tentaram aconselhamento, mas a ferida estava muito funda. A confiança tinha sido quebrada de um jeito que parecia impossível de consertar. Foi aí que aconteceu algo que a Márcia não esperava. Uma manhã, ela estava orando, chorando mais do que orando, na verdade, quando sentiu Deus falando com ela. Não com voz audível, né? Mas aquela voz no coração que a gente sabe que é Ele. "Márcia, filha, eu tenho um propósito para sua dor." Ela parou de chorar e ficou prestando atenção. "Sua dor não vai ser desperdiçada. Eu vou usar você para consolar outras mulheres que vão passar pelo que você está passando." E, gente, foi aí que começou a transformação dela. Minha filha, vocês perceberam o que aconteceu ali? A Márcia estava no fundo do poço, estava despedaçada, mas foi exatamente ali, no lugar da maior dor, que Deus começou a falar com ela sobre propósito. Isso me faz lembrar daquele versículo lindo do Salmo 34:18. "Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito." Deus não se afasta da nossa dor, minhas queridas. Ele se aproxima. Ele vem para perto quando a gente está quebrada. E é justamente no nosso quebrantamento que Ele começa a moldar algo novo em nós. Gente, eu preciso falar uma coisa muito importante com vocês. Quando a gente passa por uma traição, por uma decepção profunda, a primeira coisa que vem na nossa mente é: "Deus, por que você permitiu isso? Por que você não impediu?" Mas eu aprendi uma coisa ao longo dos anos: Deus não causa o mal, mas Ele é especialista em transformar o mal em bem. Lembram da história de José no Egito? Os irmãos dele venderam ele como escravo. Foi uma traição terrível, né? Mas lá no final, José falou uma frase que me arrepia: "Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." A dor da Márcia era real, a traição era real, mas Deus, nosso Deus, Ele já estava planejando como usar aquela dor para algo maior. Tem uma passagem linda em 2 Coríntios 1:3-4 que diz: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus." Vocês entenderam? Deus nos consola na nossa dor para que a gente possa consolar outros que passam pela mesma dor. Nossa experiência de sofrimento se transforma em experiência de ministério. Agora, minha filha, eu preciso falar sobre perdão, porque eu sei que muitas de vocês que estão me ouvindo já passaram ou estão passando por traição, e tem gente falando: "Você tem que perdoar, a Bíblia manda perdoar." Gente, isso é verdade.
A Bíblia realmente manda perdoar, mas o perdão não é um botãozinho que a gente aperta e pronto. O perdão é um processo, é uma jornada. Jesus falou para perdoar 70 vezes 7. Vocês sabem por quê? Porque às vezes a gente precisa perdoar a mesma pessoa pela mesma coisa 70 vezes 7 no mesmo dia. Porque a dor volta, a raiva volta, a mágoa volta. A Márcia levou meses para conseguir perdoar de verdade. E sabe como ela soube que tinha perdoado? Quando ela conseguiu orar pelo Roberto e pela outra mulher sem sentir ódio no coração. Quando ela conseguiu desejar o bem para eles, mesmo eles tendo causado tanto mal para ela. Mas perdoar não significa necessariamente reconciliar. Perdoar não significa voltar a confiar automaticamente. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar significa liberar a pessoa da nossa prisão emocional. Significa entregar a justiça nas mãos de Deus. Tem uma história linda no Antigo Testamento sobre um vaso que o oleiro estava fazendo. O vaso se quebrou nas mãos dele, mas em vez de jogar o barro fora, o oleiro fez outro vaso, mais bonito que o primeiro. Gente, isso é o que Deus faz com a gente. Quando a vida quebra a gente, quando as pessoas quebram a gente, Deus não joga a gente fora. Ele pega nossos pedaços e faz algo novo, algo mais bonito, algo com mais propósito. A Márcia se sentia como um vaso quebrado. Mas Deus, nosso Deus oleiro, ele começou a moldar algo novo nela. Uma sensibilidade para a dor alheia que ela não tinha antes. Uma compaixão pelas mulheres feridas que só quem passou pela mesma dor pode ter. Vocês sabem qual é o testemunho mais poderoso? Não é o testemunho de quem nunca sofreu. É o testemunho de quem sofreu e foi consolado por Deus. É o testemunho de quem passou pelo vale da sombra da morte e pode dizer: Ele esteve comigo. A Márcia, antes da traição, era uma cristã comum. Ia na igreja, lia a Bíblia, orava. Mas depois da dor, depois de experimentar a consolação de Deus na dor, ela se tornou uma mulher com uma unção especial para ministrar corações feridos. Porque quando você fala para uma mulher traída, eu sei como você se sente, e ela olha nos seus olhos e vê que você realmente sabe, isso tem um poder que nenhuma teologia acadêmica tem. Gente, eu descobri uma coisa. Deus sempre prepara nosso coração antes de nos usar. Ele nunca nos joga numa missão sem antes nos equipar. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Davi passou anos fugindo de Saul antes de ser rei. José passou anos na prisão antes de governar o Egito. A dor da Márcia foi a preparação dela. Foi na dor que ela aprendeu a depender de Deus de um jeito que nunca tinha dependido. Foi na dor que ela aprendeu a orar de um jeito que nunca tinha orado. Foi na dor que ela descobriu a profundidade do amor de Deus por ela. E quando Deus achou que ela estava pronta, aí ele começou a abrir as portas para ela ministrar. Agora, eu quero falar diretamente com você que está me ouvindo. Se você está passando por uma traição agora. Minha filha, eu sei que dói. Eu sei que parece que o mundo acabou. Eu sei que você se sente humilhada, rejeitada, sem valor. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Sua dor não é o fim da sua história. Sua dor pode ser o começo do seu maior propósito. Não tenha pressa de perdoar. Não deixe ninguém te pressionar. Perdão é um processo e você tem o direito de viver esse processo no seu tempo. Mas também não se instale na amargura. Não deixe a raiva fazer morada no seu coração. Busque ajuda, busque aconselhamento, busque pessoas que possam te ouvir sem te julgar. E, principalmente, busque a Deus. Ele está mais perto de você agora do que nunca esteve. Se você já passou por isso e se recuperou, minha irmã, Deus não permitiu que você passasse por aquela dor à toa. Ele tem um propósito para sua experiência. Quantas mulheres ao seu redor estão passando pela mesma coisa que você passou? Quantas precisam ouvir da sua boca? Eu passei por isso e sobrevivi. Deus me consolou e vai consolar você também. Não esconda sua cicatriz. Use ela para mostrar para as outras que é possível sobreviver, que é possível ser feliz de novo, que é possível confiar de novo. Se você está pensando em trair ou já está traindo,
Meu filho, minha filha, pare. Pare agora. Você não imagina a destruição que uma traição causa. Não só na vida do seu cônjuge, mas na vida dos seus filhos, da sua família, da sua própria vida. Se você está infeliz no seu casamento, busque ajuda. Converse, faça terapia, ore, lute pelo seu casamento. Mas não traia, porque a traição não resolve problema nenhum. Ela só cria problemas maiores. E se você já traiu, assuma. Peça perdão. Não tente esconder. A verdade sempre vem à tona e é melhor que venha da sua boca do que da boca de outros. Para todas nós. Minhas queridas, eu quero que vocês entendam uma coisa. Deus não desperdiça nenhuma experiência nossa, nem as boas, nem as ruins. Ele usa tudo para nos moldar e para nos usar no seu reino. Se você está passando por uma dor agora, seja ela qual for, saiba que Deus está preparando você para algo maior. Sua dor de hoje pode ser o ministério de amanhã. Sua lágrima de hoje pode ser a consolação de alguém amanhã. Não desista, não se entregue, não ache que sua vida acabou. Deus ainda tem planos lindos para você. Planos de paz e não de mal, para te dar esperança e um futuro. Agora eu quero orar com vocês. Se você está ouvindo essa mensagem e está passando por uma dor, eu quero que você feche os olhos comigo e vamos conversar com o Pai. Pai querido, obrigada por cada mulher que está ouvindo essa palavra hoje. Obrigada porque o Senhor conhece cada dor, cada lágrima, cada noite mal dormida. Eu oro especialmente por aquela que está passando por traição agora. Senhor, console o coração dela. Mostre para ela que o Senhor não se afastou, que o Senhor está mais perto do que nunca. Dá sabedoria para ela tomar as decisões certas. Dá força para ela perdoar quando for a hora. Dá coragem para ela recomeçar quando for necessário. E, Senhor, se tem alguém ouvindo que está traindo, toca no coração dessa pessoa. Mostra a ela a gravidade do que ela está fazendo. Dá arrependimento verdadeiro e coragem para consertar o que pode ser consertado. Pai, eu oro para que o Senhor transforme toda a dor em propósito, toda lágrima em ministério, todo vale em montanha de vitória. Que cada uma de nós possa ser um instrumento do Senhor para consolar outras mulheres. Que nossa experiência de dor se transforme em experiência de consolação. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus que transforma cinzas em beleza. Em nome de Jesus, amém. Minhas queridas, chegamos ao final da nossa conversa de hoje, mas eu sei que essa palavra vai continuar ecoando no coração de vocês. Se essa mensagem tocou sua vida, não esquece de deixar aquele joinha ali embaixo. Compartilha com suas amigas, porque tem muita mulher precisando ouvir que Deus pode transformar a dor dela em propósito. E nos comentários, conta pra mim como Deus tem usado suas experiências difíceis para abençoar outras pessoas. Eu quero ler o testemunho de vocês, quero orar por cada uma. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve aí, aperta o sininho, porque toda semana a gente tem uma palavra nova, uma palavra de esperança, de fé, de amor. E lembra, sua história não acabou. Deus ainda está escrevendo capítulos lindos na sua vida, capítulos de restauração, de propósito, de vitória. Que Deus abençoe vocês ricamente, que Ele console toda a dor e transforme toda lágrima em sorriso. Até a próxima semana, minhas queridas. Fiquem com Deus.